Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa abençoar a cada um dos irmãos. Estamos mais uma vez aqui, irmãos, nesta feita para o ensino da Palavra de Deus. Temos utilizado este canal, este meio de comunicação, para transmitirmos a Palavra do Senhor aos domingos. E às terças-feiras, irmãos, o nosso foco tem sido o estudo da Palavra. Fazemos estudos sistemáticos, ou seja, pegamos um livro ou um trecho da Bíblia e procuramos dissecar um pouco, entender um pouco melhor, nos aprofundar um pouco em relação ao que aquele livro ou o que aquele texto nos diz. Nesta feita, irmãos, nós estamos no segundo estudo da série de Judas. Serão 3 estudos, hoje será o segundo. A semana passada fizemos a introdução, e vimos do versículo 1 ao versículo 7 como Judas ele se apresenta. Vimos que o Judas que escreve essa epístola não era o Judas Iscariotes, mas era o Judas, irmão de Tiago, como ele diz, que sabemos que era também o irmão do Senhor, Vimos como Judas também ele apresentou os seus destinatários, que era uma carta que a gente chama de uma epístola geral, ou seja, não era para uma igreja específica. Ele vai chamar os destinatários da sua carta dos chamados, amados e guardados. São as 3 expressões que Judas utiliza para chamar os destinatários da sua epístola. Vimos ainda, irmãos, o propósito de Judas escrever esta carta, que é falar a respeito da batalha da fé, E ele finalizou identificando ali quais são os inimigos da fé cristã, ou seja, os falsos profetas. E hoje, irmãos, nós vamos entrar um pouco mais nessa questão da identificação dos falsos profetas. Nós vamos meditar hoje do versículo 8 ao versículo 16, lembrando que a epístola tem apenas um capítulo. Então, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e nós vamos lendo, irmãos, conforme nós formos falando, do versículo 8 ao versículo 16. Quero enfatizar, irmãos, que essa epístola, a epístola de Judas, ela serve como uma vacina para a igreja. Uma igreja saudável, irmãos, uma igreja que cresce de forma saudável, é uma igreja vacinada, É uma igreja frutífera, é uma igreja saudável. Uma igreja, irmãos, que não é vacinada pela palavra de Deus, se torna uma igreja doente, se torna uma igreja com problemas, se torna uma igreja, irmãos, onde a fé dos irmãos tem problema e, consequentemente, as obras, as ações, o comportamento desses irmãos serão problemáticos. Então, a epístola de Judas ela é uma vacina para cada um de nós. Porque às vezes, irmãos, Deus pode estar nos alertando através de Judas sobre algo futuro, algo que virá, Ou algo até que já esteja no nosso meio que a gente possa constatar através desta poderosa mensagem, desta enfática, desta objetiva mensagem. Como falamos na semana passada, embora Judas ele utilize poucas palavras para dizer aquilo que ele diz, ele fala com muita ênfase, com muito direto aquilo que ele vai dizer. E muitas vezes, irmãos, quando a gente pensa na questão da vacina, por exemplo, quando uma criança ela vai ser vacinada, às vezes a própria criança não entende o motivo, a razão, Nenhuma criança gosta de tomar a vacina, mas os pais que estão levando a criança para ser vacinada sabem muito bem a importância da vacina no corpo da criança, para imunizar a criança de futuras doenças. Então esse é o nosso objetivo ao estudarmos a epístola de Judas. Irmãos, no texto, como falamos, no texto de hoje, ele vai então desmascarar os falsos profetas e ele vai apresentar o erro na doutrina dos falsos profetas, na fé dos falsos profetas, na mensagem dos falsos profetas e, consequentemente, o erro no comportamento, nas ações, nos frutos, Porque sabemos que uma fé corrompida, ela vai produzir, irmãos, uma ética corrompida. Uma fé distorcida produz, então, uma ética, umas ações, um comportamento corrompido. Uma doutrina suja, ela produz ações sujas. Como diz, assim como cremos, vivemos. Nós somos aquilo que cremos. Nós vivemos aquilo que cremos, tá? Por isso o foco dos falsos profetas sempre foi corromper primeiro a fé dos irmãos.
Porque o inimigo sabe, irmãos, que quando ele corrompe a fé, quando ele corrompe a doutrina, quando ele corrompe o ensino, a corrupção do comportamento, os maus comportamentos, consequentemente aparecerão, né? Aqueles comportamentos que ofendem a Deus, eles aparecerão quando a fé ela não está saudável. E partindo do versículo 8, Judas vai dizer assim, da mesma forma, ele está continuando, né, o pensamento da semana passada, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Judas, do versículo 8 ao 10, esses 3 versículos, ele vai dizer o seguinte, a primeira coisa que ele vai dizer para nós é o seguinte, que os falsos mestres, eles são pessoas, e aí você vai fazendo um diagnóstico dos nossos dias, você vai fazendo um diagnóstico das pregações que nós ouvimos nos nossos dias e vai comparando com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Lembrando, é uma vacina, né? E uma vacina está ali, acho que para detectar um vírus, para detectar uma bactéria, para detectar o mal e combater isso. A primeira coisa que ele vai dizer assim, esses homens, eles falam com arrogância acerca de coisas que eles desconhecem. Eles tratam verdades espirituais com desdém, com desprezo. Eles falam com desprezo de coisas que desconhecem. E por isso ele vai dizer, eles contaminam, eles rejeitam, eles difamam as verdades absolutas de Deus. E vai dizer assim, como é que chama, o versículo vai chamá-los de sonhadores alucinados, né? Ou seja, eles vivem num mundo irreal, ilusório. Esses homens, eles são irresponsáveis e usam o nome de Deus para fundamentar as suas visões e os seus sonhos mentirosos. É dessa forma como Judas e como a Bíblia trata esses homens. Irmãos, esta palavra hoje ela é um tanto quanto enfática, um pouco mais dura, porque ela é uma denúncia, né? Então, como a vacina, ela vem denunciar comportamentos, ela vem denunciar doutrinas de falsos mestres, a fim de manter a igreja verdadeira saudável, a fim de manter a igreja verdadeira forte, frutífera, crescente. Esse é o nosso propósito nesta noite. E Judas, para falar da soberba, como esses homens tratam as verdades espirituais, Judas vai nos dar um importante exemplo. Ele vai dizer o seguinte, quando Miguel, e Miguel aqui é um arcanjo, Miguel é o chefe dos anjos, conforme diz o profeta Daniel, né? E ele vai dizer o seguinte, quando Miguel ele disputava com Satanás acerca do corpo de Moisés, o que está acontecendo aqui? A Bíblia fala lá em Deuteronômio que Moisés ele morreu no Monte Nebo, e a Bíblia diz lá que Deus o sepultou. Deus sepultou Moisés, Deus fez o enterro de Moisés. E na ocasião a Bíblia fala que houve, aqui a Bíblia está dizendo em Judas, que houve uma disputa entre Miguel e Satanás acerca do corpo de Moisés, esse corpo esse que o Senhor tinha enterrado. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que nessa ocasião dessa disputa, o Miguel, mesmo sendo arcanjo, ele não ousou pronunciar nenhum julgamento contra o diabo. Nenhum julgamento, ele simplesmente disse, o Senhor te repreenda. Você perceba que Miguel aqui ele não usou brincadeiras, ele não usou escárnios, como muitos fazem hoje, ele não usou zombaria, ele não usou uma peça teatral, não é verdade? Aqueles cultos que a gente vê que uma pessoa fica endemoniada, entrevista-se o demônio, brinca-se com o demônio e faz toda aquela peça a fim de criar um marketing para defender aquele pastor, aquela igreja. Miguel não fez nada disso, né? Ou seja, por quê? Porque Miguel conhece as verdades espirituais e ele nos mostra como agir. Pensa só, irmãos, se um arcanjo, ao lidar com o diabo, ele usou cautela, quem dirá nós? Como disse Paulo, não desprezamos os seus ardis ou não desprezamos as suas intenções. Então, o primeiro diagnóstico que Judas faz dos falsos mestres, eles tratam as coisas espirituais com desprezo, com brincadeira, né, de forma inadequada. E Judas vai dizer assim, ó, esses homens,
eles são irracionais, né? Versículo 10, eles difamam tudo o que não entendem, e as coisas que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ou seja, Judas chama eles aqui de animais irracionais. E a palavra irracionais aqui, irmãos, ela vale uma atenção, porque é a palavra grega alogos. E a palavra grega logos significa palavra, razão, né? O verbo lá de João 1. O Judas vai falar assim, eles são alogos, ou seja, eles não pensam com a razão, eles não agem pela razão. Aqui a ideia é como se fosse o seguinte: esses homens, ao invés de pensarem com a cabeça, eles pensam com o ventre. É a palavra koilia no grego, é pensar com o ventre. Ou seja, o que é pensar com o ventre? É pensar com os instintos, é pensar com os desejos, é pensar com o ego, né? Tudo o que faz é para satisfazer o ventre, é para satisfazer o ego. Porque naquela época entendia-se que os sentimentos estavam na barriga, estavam no ventre, estavam nas entranhas. Então eles pensam não com a razão, eles pensam com o ventre. É o que Judas está dizendo aqui. E vai continuar dizendo o seguinte, versículo 11. Ai deles. Há uma sentença típica de um juízo aqui. Ai deles. Judas vai mais uma vez nos mostrar que o caminho que esses homens estão trilhando já foi trilhado por outros. E a sentença não falhou, né? E Judas vai pegar aqui no versículo 11... 3 exemplos do Antigo Testamento para nos mostrar que o caminho que eles estão trilhando não é um caminho novo. Outros já trilharam e se deram mal. Ele vai pegar o exemplo de Caim, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Ou seja, ele vai pegar aqui o Caim, Balaão e Corá. Caim, a história de Caim está lá em Gênesis, né, lá no começo da Bíblia, o filho de Adão, e ele é um homem que foi marcado pelo egoísmo, pelo ódio, pela inveja, pelo homicídio. Foi o primeiro homicida, né, que existiu. Balaão, a história dele está lá também junto com Moisés, lá no Pentateuco, o livro de Números, e ele foi marcado pela cobiça, pela avareza, né, pela imoralidade. E Corá, que também está junto com Moisés, inclusive era primo de Moisés, ele representa a insubordinação, a revolta contra uma ordem estabelecida por Deus. Então, esses 3 homens, irmãos, eles vão representar o que há de pior. E Judas pega esses 3 exemplos do Antigo Testamento para mostrar o caminho deles é o mesmo que trilharam esses homens do passado e que sofreram o justo juízo de Deus. Portanto, irmãos, Caim representa aqueles que confiam na justiça própria, desprezam a graça de Deus. Você se lembra? Ele levou seu sacrifício a Deus, o irmão dele, Abel, também levou o sacrifício ao Senhor, e a Bíblia diz que o sacrifício de Abel foi aceito, ao ponto que o sacrifício de Caim foi rejeitado pelo Senhor. E isso gerou uma inveja, um ódio no coração de Caim, e ao invés de Caim mudar o seu comportamento, ele quis e foi matar o irmão. Ao invés de ele se arrepender, ele foi resolver a sua questão matando aquele que tinha sido aceito. Ou seja, foi um homem, irmãos, que ele quis prestar um culto do seu jeito. Hernandes Dias Lopes diz que o caminho de Caim é o caminho do humanismo idolátrico, das obras de justiça divorciadas da graça, da autopromoção. Este era o caminho de Caim. Caim, irmãos, era um homem que queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ao falar de Caim, Judas, ele nos revela o coração dos falsos mestres. Caim queria separar o culto da vida, né? Odeio meu irmão, mas cultuo a Deus, pensava ele. Irmãos, vamos pensar um pouco sobre isso e vamos refletir a respeito de aplicar em nossa vida esse ensinamento de Judas. Antes de Deus aceitar o nosso culto, irmãos, Ele precisa aceitar a nossa vida. Preste atenção, antes de Deus aceitar o teu sacrifício, é necessário que Ele aceite a tua vida para que você não caia no caminho de Caim. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Na verdade, irmãos,
Ao levar o sacrifício, Caim cultuava a si mesmo, né? Ele era filho do maligno, diz a Bíblia, mas ele queria o status de adorador, queria status de fiel, queria status de alguém íntimo de Deus, sendo que a vida dele, irmãos, estava longe do Senhor. O segundo exemplo que ele nos dá é Balaão. Balaão aqui representa aqueles que comercializam a fé, comercializam o dom de Deus, comercializam a graça do Senhor. Pegam aquilo que receberam de graça, mas querem vender, querem dinheiro em troca do dom de Deus, como se o dom fosse deles. Eles vendem, portanto, aquilo que não tem preço. Balaão, irmãos, era um homem que não amava Deus, Balaão não amava o povo, por isso ele vendeu o povo. A única motivação de Balaão era arrancar do povo aquilo que ele conseguisse, sabe? Ele vendeu o povo, irmãos, porque a sua consciência já estava vendida, né? Seu ensino corrompe, pois ele lançava tropeço diante dos filhos de Deus. Quantos obreiros, irmãos, no nosso meio, quantos pastores, quantos homens, irmãos, agem como Balaão, visam apenas o lucro, eles não amam o povo, eles amam apenas a si mesmos. E Corá, né, que era o primo de Abraão, era um levita, ele representa aqueles que não aceitam a autoridade de Deus. Judas vai usar o termo a contradição de Corá. Por que a contradição? Porque ao mesmo tempo que Corá ele questionava a autoridade de Moisés e de Arão, ele promovia a sua própria autoridade. Corá foi um homem que chegou para Moisés e falou: por que você é superior a nós? Todo o povo é santo, todo o povo é igual, não há nenhuma diferença entre nós. Mas a Bíblia diz que Deus havia colocado Moisés e Arão como líderes. E ele não estava aceitando, irmãos, a liderança de Moisés e de Arão. Inclusive alguns homens seguiram o caminho de Corá. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés, e Moisés disse ao povo para que todo o povo se apartasse da tenda de Corá. E a Bíblia diz que ele e a sua família foram engolidos pela terra. Nunca houve, irmãos, pelo menos na Bíblia, um relato de Deus fazendo algo assim, a terra se abrindo, engolindo aquele homem juntamente com a sua família. Esses homens, irmãos, esses 3 homens, eles tiveram algo em comum, né? Foi a rebelião contra a unidade da igreja, foi a rebelião contra a unidade do povo. Os seus ensinos e as suas ações levaram com que as famílias e com que toda a comunidade se dividisse, né? E com isso houve ali uma quebra de comunhão. O falso mestre, irmãos, ele é mestre em quebrar comunhão. Ele é mestre em dividir. Ele é mestre em causar contendas. Ele é mestre em causar discussões, irmãos, desnecessárias. Esse é o perfil desses homens. E aí, do versículo 12 em diante ao versículo 16, Judas ele faz uma coisa extraordinária aqui. Por quê? Judas ele vai passar a descrever os falsos mestres por meio de figuras, né? E essas figuras elas vêm com o intuito de esclarecer o caráter reprovado desses homens. E a primeira figura que ele vai usar no versículo 12, ele vai dizer assim: esses homens são manchas, ou na NVI diz, são rochas submersas. Quando a gente pensa na palavra mancha, fica difícil de entender, mas quando a gente vê a tradução que fala de rocha submersa, esclarece mais, fica mais fácil de compreender. Por quê? Judas vai comparar esses homens com icebergs, né? São aquelas rochas que estão na água, submersas na água, apenas às vezes com um pouquinho para fora ou quase nada para fora, mas que causam terríveis acidentes, né? Judas está dizendo assim: quem embarcar em suas doutrinas, na doutrina desses homens, embarca rumo ao desastre. Uma rocha submersa, irmãos, ela não respeita nenhum tipo de embarcação, seja uma embarcação grande, seja uma embarcação pequena. Muitas vezes, irmãos, barquinhos sinceros, né, naufragam por causa desses homens. Eles são rochas submersas, estão escondidos e se infiltram em nosso meio e causam graves acidentes, né? Como não lembrar do Titanic, né, que afundou por causa de um iceberg. Podemos comparar aquele iceberg, né, com os falsos profetas
que temos hoje. Irmãos, esses homens não ficaram no passado. O espírito que agia nesses homens lá, que Judas está denunciando, ele está presente no nosso meio hoje e tem se multiplicado, pode ter certeza disso. Judas vai continuar dizendo, são pastores que cuidam de quem? Do povo? Não, cuidam de si mesmos. Ou seja, são homens que se preocupavam não em servir ao povo, mas em ser servido pelo povo. Preste atenção, o falso mestre, ele não é um servo, ele é um senhor. O falso mestre, ele não serve o povo, pelo contrário, ele sempre vai utilizar o povo para o seu serviço. Ele vai buscar manipular o povo para o seu serviço. Ele quer ser tratado como um senhor, porque ele é orgulhoso, porque ele se acha um rei. Este é o perfil. O foco deles são eles mesmos. E eles não hesitam, irmãos, em enganar, desde que possam tirar vantagem disso. Sabe? O nome deles tem que estar em destaque em tudo que é feito. Se torna ali um culto à personalidade. A personalidade dele tem que estar acima, né? O nome dele tem que estar em destaque em todas as coisas e acima de tudo tem que ser exaltado o seu próprio nome e não o nome de Jesus. E aí Judas vai continuar dizendo, eles são nuvens sem água. Que coisa gloriosa, irmãos, é isso. No versículo 12 ainda, são nuvens sem águas impelidas pelo vento. Qual é essa ideia, irmãos, de falar de nuvens sem água como essa figura? Aquela região era uma região que até hoje, mas tinha uma economia muito agrícola, né? Portanto, era uma região que as pessoas dependiam da chuva para o seu sustento. Então, quando as nuvens apareciam, elas geravam grandes expectativas nos moradores, nos agricultores, nas famílias. Porém, irmãos, aquelas nuvens apareciam, se elas não tivessem água, elas eram dissipadas pelo vento, né? E deixavam apenas frustrações, apenas perdas amargas, né? O que Judas está nos dizendo é o seguinte, que a doutrina que esses homens pregam, elas produzem no coração das pessoas grandes expectativas. Elas produzem esperança, mas uma falsa esperança. No início, essas mensagens são empolgantes, mas elas se dissipam com o vento, é o que Judas vai dizer, e elas não cumprem as suas promessas, gerando apenas frustrações. Irmãos, o que temos hoje de grande exemplo de nuvem sem água é a teologia da prosperidade, né? Onde a pessoa vai lá, ela ouve uma mensagem de que se ela der R$1.000, ela vai receber 100 mil, 10 mil, 200 mil, vai receber 1 milhão. Aquilo é uma nuvem sem água, mas gera uma expectativa no coração dela, gera uma falsa esperança no coração dela. Então ela entrega, muitas vezes, tudo o que tem na expectativa, irmãos, de ganhar de volta. E sabe o que acontece? Daqui a pouco aquilo se dissipa, aquilo se acaba. E o que fica? Apenas a decepção, apenas a frustração, apenas a perda. Então Judas vai falar assim, esses homens, eles são nuvens sem água. E é importante, irmãos, a gente pensar nessa questão de nuvem que gera expectativa, por quê? Porque esses homens sempre vão aparecer com falsas promessas. Esses homens, irmãos, eles nunca vão aparecer com mensagens que confrontam, mensagens que ofendem, com mensagens de santidade, com mensagens que exigem mudança de vida. Não, isso não é nuvem sem água. Eles vão aparecer com mensagens agradáveis, com mensagens suaves, com mensagens gostosas de se ouvir, mas que não tem conteúdo, que não traz em si, irmãos, nenhuma verdade bíblica, que não traz em si nada firme, nada sólido, aquilo simplesmente se dissipa. Judas vai continuar falando assim, esses homens são árvores sem frutos, secas, sem raiz. Irmãos, uma árvore que não tem fruto, que não tem raiz, uma árvore que não tem nada, que ela está 2 vezes morta, diz a Bíblia. Para que serve uma árvore dessa? É uma propaganda enganosa, né? Para que a gente vai utilizar uma árvore que não tem fruto, não tem raiz, não tem nada? Ela não serve para nada a não ser para ser queimada. E é o que Judas vai dizer. O juízo deles está lavrado, o juízo deles está pronto. Eles são árvores sem frutos. E vai continuar falando. Eles são ondas, no versículo 13, ondas bravias do mar, né? Quando você pensa numa onda brava do mar, por onde ela passa, irmãos, ela causa barulho,
ela causa agitação, ela causa alvoroço, né? Mas depois de si, ela só deixa sujeiras, danos, nada proveitoso, né? Ele vai dizer assim, o movimento que esses homens fazem, porque eles gostam de movimento, eles são como ondas bravias, né? Gostam de barulho, gostam de marketing, gostam de, né? Eles investem muito nisso, mas eles são como tsunami, né? Eles são poderosos no barulho, mas destruidores nos efeitos, entendeu? Eles são destruidores nas consequências, no resultado deles, irmãos, é destruição. E Judas vai usar o seu último símbolo falando, eles são estrelas errantes. São pessoas que apresentam brilho, possuem talento. São pessoas, irmãos, que entendem de performance, ainda no versículo 13, a parte B, estrelas errantes, eles têm performance, eles têm brilho, né? Eles têm talentos, mas que de repente, irmãos, eles saem da órbita. Quando Judas usa aqui a expressão estrelas errantes, ou seja, são estrelas que saíram da órbita e simplesmente desapareceram. Seguir esses homens é seguir estrelas que estão fora da órbita. O destino é a escuridão eterna. Eles são, irmãos, diferente daquelas estrelas de Belém. Lembra aquelas estrelas de Belém? Que a Bíblia fala que elas levaram os pastores ao encontro de Jesus. Esses homens são diferentes. Eles não levam as pessoas ao encontro de Jesus. Eles levam as pessoas à perdição. Quantas pessoas, irmãos, não aparecem no nosso meio que de repente tem brilho, tem talento, tem performance? A gente fica até impressionado com esse tipo de pessoa, mas daqui a pouco ela simplesmente desaparece. Sumiu. Saíram da órbita, desapareceram. Estrelas errantes. Cuidado, irmãos, com falsos obreiros, eles são estrelas errantes. Eles não têm raiz, viu? Eles não têm raiz. Vão andando de um lugar para o outro, né? Enganando, tendo lucro e muitas vezes se enriquecendo com isso. Esse é o perfil desses falsos mestres. E aí do versículo 14 em diante ao 16, Judas vai enfatizar o seguinte: esses homens, a sentença deles está lavrada, né? Como eu falei, o caminho desses homens não é um caminho novo, embora apresenta novidades, embora aparenta uma modernidade, a sentença deles está lavrada desde quando? Desde Enoque. O versículo 14 fala que Enoque. E quem foi Enoque, irmãos? O sétimo depois de Adão. Lá atrás, irmãos. Lá no início, lá no começo, o sétimo depois de Adão já falava desses homens, ou seja, o caminho deles não tem nada novo, né? Esses homens, a Bíblia vai dizer que eles são murmuradores, são bajuladores, eles sabem como bajular, são dominados pela carne, enfim. O verso 19 diz assim, eles não têm o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, irmãos, que eles não têm o Espírito Santo, irmãos, isso diz tudo. Não têm o Espírito Santo. Homens gananciosos, são como um câncer, né? No meio do povo de Deus, eles corroem a saúde da igreja, causam escândalos, né? A única motivação deles, então, é o lucro pessoal. Irmãos, devemos estar precavidos, porque a zombaria desses homens, às vezes, não se apresenta como tal, como zombaria, mas eles se mostram com uma roupagem de sabedoria, de filosofia, de novidade, de modernidade. Eles têm, irmãos, uma linguagem acadêmica, uma linguagem elegante, né? Eles até demonstram grande interesse pela causa dos outros, mas é pura encenação, são atores, foram treinados para isso. Eles adulam, irmãos, aqueles que deveriam ser exortados, aqueles que deveriam ser ensinados, ser repreendidos muitas vezes, eles estão adulando. Por quê? Porque a finalidade deles é o lucro. E para a gente concluir, irmãos, a missão da igreja, irmãos, não é adular pecadores. A missão da igreja é chamá-los ao arrependimento, chamá-los à mudança radical de vida, chamá-los à regeneração. Essa é a advertência de Jesus. Portanto, irmãos, a gente vai ficando por aqui hoje. Essa é a vacina bíblica contra os falsos mestres. Quem recebe, irmãos, tal vacina está firmado na verdade e jamais será levado a naufragar na fé. Somente esta vacina, na palavra de Deus, irmãos, pode firmar-nos
nos firmar na verdade, nos firmar na rocha, para não naufragarmos, irmãos, neste mar sombrio das heresias, nesse mar sombrio dos falsos mestres, da imoralidade, do lucro fácil, da idolatria, do orgulho, né, do ego. Fujamos de tudo isso, que nos mantenhamos, irmãos, humildemente, como Miguel nos ensina, né, humildemente na presença do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, como filhos amados. O Senhor tem nos alimentado, irmãos, e nos alimentado não com palha, nos alimentado com trigo da palavra de Deus. Portanto, a semana passada nós vimos a apresentação, hoje nós vimos sobre essa descrição que Judas faz dos falsos mestres, e a semana que vem, então, a partir do versículo 17, ele vai começar assim: todavia, amados. Então, é a estratégia da igreja, né? É a fortaleza da igreja, o que Deus quer de nós, irmãos, para que vençamos essa batalha contra os falsos mestres. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Oremos a Deus. Maravilhoso Senhor, mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra, que é bússola, meu Deus, que é o nosso guia, Senhor, neste deserto. A tua palavra que é a espada, meu Deus, para que possamos vencer, ó Deus, essa batalha contra os falsos mestres, Senhor. Ajuda-nos a estarmos firmados na verdade. Envia-nos, ó Deus, a tua graça. Mantenha-nos, ó Pai, humildemente aos pés do Senhor, com os ouvidos atentos à tua voz, Senhor. Meu Deus, eu te louvo, porque hoje fomos vacinados, meu Deus. Ajuda o teu povo, Pai, a crescer de forma saudável. Ajuda o teu povo, Senhor, a crescer de forma consistente, Senhor. A dar frutos, meu Deus, para a glória do teu nome. Pai Santo, fica conosco, livra-nos da avareza, livra-nos da ganância, livra-nos, ó Pai, do egoísmo, Senhor, do orgulho, Senhor. Livra-nos, ó Pai eterno, dos falsos mestres. Dá-nos, ó Pai bendito, o discernimento espiritual pela tua santa palavra, pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os irmãos. Amém.